eu me chamo Giovana Miranda, sou de Curitiba, Paraná. Sou casada com o Lucas há 7 anos. Sou mamãe do Léo, de 5 anos. E a minha trajetória no balé começou com 5 anos de idade, 6 anos, dentro da escola que eu estudava. E o balé sempre foi na minha vida, ao decorrer dos anos, praticando balé. Já participei de outras modalidades, mas o balé sempre me chamou a atenção. Quando eu fiz 13, 14 anos, eu fui estudar balé, né? Fui fazer aulas de balé, falam pra gente balé de formação, né? Aí a gente foi fazer aulas de balé e continuei até os meus 17, 18, quando eu me senti apta a começar a dar aulas para as crianças. E foi ali que eu comecei, né? Abri a empresa e comecei a dar aulas. Então, o meu primeiro dia de aula, a gente fez uma pequena inauguração, fizemos vários coquetelzinhos e no final eu daria uma aula, né? Tive lá 10 inscritas, 10 crianças, na época eram 6, 7 anos. E na aula eu não tinha planejamento nenhum, eu cheguei lá e pedi para Deus que desse tudo certo. Na medida do possível, do que eu acreditava que eu estava fazendo, eu dei o meu melhor e deu tudo certo, né? Converti aquelas alunas, foram as minhas primeiras 10 alunas. Só que assim, da segunda, terceira, quarta aula, eu não tinha conteúdo para aplicar. Então eu chegava na aula e tentava ensinar da forma que eu aprendi, que eu achava certo, e as crianças saíam totalmente desanimadas, não gostavam do que estava acontecendo, e eu também chegava totalmente insegura e despreparada. Foi quando eu perdi essas alunas, foi quando aconteceu de não dar certo, né? As mães falaram que as crianças não estavam gostando, não estavam querendo ir, e a gente acabou perdendo essas alunas. Nesse tempo, outras crianças entraram, né? Só que era aquele fluxo de entrava, ficava 1, 2 meses e a criança saía, porque não estava legal, não era legal. Para mim não era legal dar aula, imagina para a criança fazer aula comigo. E foi quando eu parei e pensei, falei, não, eu tô fazendo alguma coisa muito errada. E nesse meio tempo eu já fazia faculdade de educação física, e eu fui fazer estágio na escola, e lá tinha um cronograma, que a gente tinha que fazer planos de aula, tinha que seguir um conteúdo anual. E eu falei, nossa, mas eu preciso fazer isso no balé também, mas eu não sei como fazer. Eu preciso achar um jeito de fazer isso. E fui dar um Google em como fazer isso. E encontrei a SD. Na época, o lúdico estava começando, assim, se falava muito pouco de ludicidade, de ensinar balé para criança muito pequena. E foi quando eu encontrei o primeiro livro da Simone, né? Eu tinha acabado de casar com o Lucas e eu estava grávida do Léo. Ele me deu de presente de aniversário o livro. Eu queria muito esse livro. A gente não tinha condições financeiras nenhuma, então ele falou, olha, por hora eu vou te dar o livro, mas o curso eu não consigo te dar. E o Léo nasceu, eu fiquei 1 mês com ele, e por questões financeiras eu precisava voltar a trabalhar. Do pouco que eu aprendi naquele livro, eu consegui bolar uma estratégia para continuar. Então as minhas aulas começaram a dar uma melhorada. Então ali as crianças estavam começando a gostar, já estavam vingando por mais tempo. Então eu vi que ali estava o caminho certo. Quando foi 2019, o Léo tinha uns 8 meses, em julho, eu vi que você estava aqui em Joinville, né? Só que o curso naquela época para mim ainda era muito caro. O que eu ganhava no balé não dava para, não supria nada. E com um bebê praticamente recém-nascido. E só que a gente chegou e conversou com o meu marido. Eu falei, não, mas eu quero muito esse curso. Eu acho que esse curso para mim vai ser... Aí, ó, começou a choradeira. Vai ser importante. Aí a gente juntou todas as moedinhas que a gente tinha em limite de cartão e tudo para conseguir comprar o curso. Só que na época tinha 2 cursos, que eram com você, Simone, e um com o Dr. Frank, que era como tornar seus alunos mais flexíveis, alguma coisa assim. E a gente chegou, não, já que a gente vai para Joinville, então você vai fazer os 2 cursos. E daí ele me deu, a gente deu um jeito e consegui os 2 cursos. E no curso eu consegui anotar, eu tenho vídeo de tudo que você falou no curso, tá tudo lá. Fotos, e eu voltei pra casa e eu lembro que eu sentei no carro e falei, eu quero ser igual a ela.
Eu quero ser ela, eu quero fazer tudo que ela faz. E ali, então, eu não tinha muito vínculo com o Instagram. Eu tinha Instagram, mas eu não usava Instagram. Aí eu falei, não, mas a Simone tem Instagram, a Simone posta no Instagram, então vamos fazer tudo que a Simone está fazendo. Quando eu voltei do curso, eu já tinha aprendido no livro. Só que vendo na prática como é feito, eu voltei com muito mais alegria, com muito mais ânimo, sabendo que aquilo dava para dar certo, que aquilo ia dar certo. E voltei e comecei ali o lúdico. Falei, agora a metodologia é lúdica. Estudei, me aprofundei, comecei a pesquisar mais livros sobre pedagogia infantil, psicologia infantil, comecei a estudar mais sobre o assunto. Ali tudo começou a fluir. Tudo ficou, para mim, maravilhoso. Eu tinha poucas alunas, mas o pouco que eu tinha estava sendo bem feito. Então, eu já tinha um conteúdo para passar, eu ficava montando o plano de aula. Eu não chegava mais e fazia o que eu queria fazer. Eu chegava já com todo programado. Você me ensinou que eu tinha que chegar muito bem apresentável. Então, mesmo dando aula de colã e saia, eu tinha um colã e saia agora do balé. Uma saia mais comprida, um colãzinho sem decote, sem costas abertas. E comecei a passar maquiagem, coisa que eu não fazia. Comecei a ir de coque, porque às vezes eu ia de rabo de cavalo da aula. Então, tudo começou a mudar. Só que quando tudo começa a dar certo, né? Nesse tempo que o Léo nasceu, até eu te encontrar, o meu espaço fechou. Precisei fechar por questão financeira, né? Não tinha como arcar com uma criança recém-nascida, um espaço e não consegui trabalhar direito. Um pouquinho antes da pandemia, eu abri um novo espaço, que hoje é a SD, né? A SD está lá. E abri esse espaço, só que veio a pandemia. A pandemia, fechei com o coração na mão, porque eu tava começando. Eu achei, nossa, agora que eu tô começando a dar certo, a fazer dar certo, tudo fechou, né? Infelizmente a gente não conseguiu trabalhar, só que aonde fecha uma porta abre uma janela, né? E no meio da pandemia tinha um credenciamento da SD. E só a minha fé e minha coragem. Eu cheguei e sentei com meu marido. E eu lembro que a gente teve uma longa conversa sobre balé. Onde a gente sentou e conversou, o balé não tá dando dinheiro. O balé não tá dando certo. Tu vai ter que trabalhar na academia, tu vai ter que fazer outra coisa, porque o balé não tá te sustentando. O balé é teu hobby. Você pode fazer aula de balé, mas o balé tem que ser teu hobby, não vai ser o teu ganha-pão. E isso me quebrou, porque eu sempre quis viver disso. Quando veio o credenciamento, eu sentei com ele, daí ele falou, mas é isso que você quer mesmo? Eu falei, é isso que eu quero. Aí ele falou, então, você se inscreve. Mas assim, você mora numa cidade com 15 mil habitantes, tem certeza que vai dar certo isso? Eu falei, olha, eu acho que vai. Então, se não der, pelo menos eu tentei. Aí foi a primeira fase, que era o vídeo, deu tudo certo. Aí tivemos, acho que uma conversa. Aí tinha que fazer um plano de aula para mandar para SD. Aí, lascou tudo. Eu não sabia como que eu vou fazer um plano de aula para mandar pra Simone Duarte, gente. Como é que eu vou fazer? Eu passei uma semana fazendo plano de aula para poder mandar o meu melhor. Eu acho que era Jardim Encantado, o nome do meu plano de aula. Era uma coisa com jardim. E eu lembro que eu coloquei tudo de melhor que eu tinha para oferecer nesse plano de aula. E eu acho que deu certo, porque eu tô aqui. E quando foi pra Simone me dar o resultado final do credenciamento, eu fui pra casa da minha comadre em Foz do Iguaçu, um final de semana antes, acho que era na terça-feira que ia me passar o resultado. Eu fui pra Foz na sexta, até pra dar uma distraída, assim, né, porque eu tava muito ansiosa. E todo mundo tava falando pra mim assim, se ela quer conversar contigo pessoalmente, por telefone, não é pra te descartar. Não é pra te descartar. E ali começou. Eu sei que eu passei mal sexta, sábado, domingo e segunda. De ansiedade, porque eu tava com esperança, mas eu também não queria alimentar uma coisa que talvez não fosse verdade, né? E foi quando a gente teve a videochamada. Eu lembro de você me mandar mensagem uns 10 minutinhos antes. E aí, tá pronta? Tá pronta? E eu tinha tido uma febre um pouquinho antes. E eu falei, vou tomar um banho, né? Eu tinha tomado um banho, você tá pronto. Eu falei, meu Deus, não vai dar tempo de secar meu cabelo? Vai de roupão, assim mesmo. Coloquei o pijama, roupão, cabelo molhado, tá tudo certo. Foi quando a gente abriu a videochamada.
e você me falou que eu era uma das 5 escolhidas. E aí foi choro, grito e tudo de melhor que podia acontecer ali. Na verdade, demorou pra cair a ficha. Quando passou pra mim, eu falei assim, não, gente, como que pode? Não, eu acho que depois de tudo isso, agora vai dar certo. E ali, finzinho que a gente diz na pandemia, né? O finzinho que tudo voltou, que eu comecei a dar aula. Eu lembro que eu já tava lá com SD tudo na minha cabeça, enfim. Só que eu não tinha um uniforme ainda. Demorou um pouquinho pra chegar meu uniforme. Só que eu já tava dando aula de colã e leg. Já falei, não, agora é leg. Saia por cima. A hora que chegou meu uniforme e eu me maquiei, chegou um enfeite do cabelo e tal. Eu moro numa cidade pequena, né, de Quitandinha, que eu vim de Quitandinha, né, são 15 mil habitantes. Todo mundo praticamente se conhece. Eu lembro que eu fui desfilar pela cidade de SD, eu saí andar, fui no mercado, na papelaria e depois eu ia dar aula, claro, mas eu fui desfilar na cidade porque a alegria era tanta e ninguém tava entendendo o que estava acontecendo. Por que a Giovana tá vestida desse jeito? Por que não sei o quê? E ali começou uma curiosidade. E o povo queria saber o porquê que eu tinha mudado, o porquê que aquilo ali estava diferente. E ali as alunas começaram a vir. Começou uma proporção, né? Depois, na minha volta, eu tinha 5, 6 alunas. De repente, me vi numa turma de 40. Então, eu não sabia nem administrar aquilo que estava acontecendo. Foi muito rápido. Ali, outras cidades começaram a me chamar, né? Outras escolas começaram a me chamar. E surgiu a necessidade, né, de me mudar de Quitandinha e vim para Curitiba. E Curitiba, para mim, abriu um leque de possibilidades. Hoje eu tenho escolas que entram em contato comigo para fazer parcerias para o próximo ano, escolas que eu consegui fechar esse ano também, professoras nesse meio tempo que foram auxiliares, hoje são professoras e estão comigo nessa caminhada, pessoas que entraram e saíram como acontece, alunas que estão comigo há muito tempo, alunas que foram minhas alunas lá no começo, quando a aula não era nada boa, voltaram e hoje estão comigo há vários anos e viu que teve evolução. E eu acho que na minha história, segura um pouquinho pra não chorar, não vou rabaquear. Na minha história, claro que aqui tá muito por cima e muito resumido o que aconteceu. Só que eu sofria muito por querer trabalhar com aquilo e não poder. E ao mesmo tempo ter um filho pequeno que precisava de que eu também trouxesse uma renda para casa e me ver fracassando. E eu não queria que meu filho me visse fracassar. E então o plano A não tinha plano B. O plano A tinha que dar certo. E deu. Hoje a gente saiu de uma prof que tinha um espaço pequeno sem nada, que não tinha credibilidade nenhuma, estudo nenhum, nada, para uma professora que tem quase 200 alunos, está em várias escolas, tem 3 funcionárias, tem uma empresa bem estruturada, hoje a gente mora de casa própria, hoje a gente tem um carro, hoje a gente vive tudo que a gente sempre sonhou, né? Tem um filho lindo que me acompanha, que ama fazer as minhas aulas, que ama estar comigo, que quando ele vê, às vezes eu mostrando uma foto sua, ele fala que você é mamãe também, eu falo, a sua é mamãe, todo mundo, e quando ele viu a nossa foto, todo mundo junto, ele falou, olha, mamães, as mamães, e pra mim, hoje as pessoas me veem na rua e falam, nossa, olha a Barbie, olha a Prof. Barbie, olha a princesa, vou comprar pão, todo mundo me conhece, olha a Prof. do balé, olha a G do balé, lista de espera de mães que querem estar comigo, eu não tenho nem como descrever. Hoje tá aqui em Joinville e andar com vocês pela feira e era tudo que eu sempre quis. Porque quando eu vi, né, eu lembro nitidamente de ver a Jaque na porta. Eu falei, não, eu quero ser igual a elas. E hoje eu tô aqui no meio de todo mundo. Quando eu tava no comecinho ali da pandemia, veio o diagnóstico do Léo de transtorno do espectro autista. Foi quando o mundo da gente caiu, porque a gente tem que desconstruir a maternidade do jeito que a gente sempre sonhou.
e você vê todas as crianças falarem, o teu filho não fala, você vê todas as crianças comerem comidas que o teu filho não come, verem as crianças evoluírem, o teu filho não, e colocar ele no CMEI público, porque a gente não tinha condições de colocar ele no particular esperando uma evolução, e hoje, dentro da SD, né, financeiramente falando e com um sonho realizado, claro, a gente almeja muito mais e quer crescer muito mais, eu acho que nem o céu mais é o limite para o que a gente pode fazer, mas hoje o Léo estuda numa das melhores escolas de Curitiba. O Léo consegue fazer terapias alternativas incríveis, consigo colocar ele nos melhores médicos, porque eu também consigo ajudar na renda de casa. Isso se eu não fosse profissionalmente o que eu sou hoje, eu não ia conseguir. E para mim, o autismo, né, que também é um dos meus focos de estudo, e eu acho que no momento ali eu tô com as professoras, as diretoras das escolas, até no dia do autista, eu fui chamada em várias escolas para poder falar sobre o autismo. Eu acho que se tornar um pouquinho de referência nesse assunto e trazer isso para o balé, que é sim possível uma inclusão, é sim possível ter um jeito de dar aula, que as crianças autistas também se desenvolvam ali, é sim possível. E eu acho que a minha escola pedagógica em casa me trouxe também um leque no trabalho, força de vontade que isso aqui tem que dar certo, isso aqui vai dar certo, porque eu não tenho a opção de não dar. Então, quando veio a oportunidade de CSD, eu falei, não, eu preciso que isso dê certo, porque ele também precisa de mim. Claro, o meu marido não tem como eu falar da SD sem falar dele, porque ele acreditou em mim quando ninguém acreditou. Mesmo quando eu tava na academia, mesmo quando eu falei que era SD, ele não me deixou na mão. Colãs, sapatilhas, tudo que eu precisava, a gente dava um jeito de comprar, mesmo sem poder. Então, ter alguém que me apoiou fez toda a diferença. Então não tem como eu falar da SD sem falar dele, porque se não fosse ele, eu não estaria aqui, porque eu não teria nem aquele livro lá no começo, não teria vindo no curso, não teria estrutura emocional também para continuar, porque mesmo nessa trajetória toda a gente já passou por muitos problemas. Teve um festival que deu tudo errado e ele tirou o 13º inteiro dele para bancar esse festival. Então ele falou, não, vai dar certo. Mesmo quando tava tudo desmoronando, ele falava, não, vai dar certo, a gente vai fazer dar certo. Pessoal, a gente vai fazer dar certo. Você tem que ter uma alternativa, mas continua com ele, vai dar certo. Então não tem como falar da SB sem falar que ele foi a base inicial para tudo isso acontecer. Eu saí do patamar de 0 ganho e hoje um ganho muito superior. Saí de uma pessoa que não sabia nada sobre empresa e hoje uma pessoa que, meu Deus do céu, tem planilha, gente. Quando que eu pensei que eu ia fazer uma planilha na minha vida? Uma esposa muito mais dedicada, porque eu sei o que, como pessoa, eu cresci, então hoje eu sei o que eu preciso oferecer pro outro também, tentando dar sempre o meu melhor. E mesmo quando tudo hoje não tá dando certo, eu falo, não vai dar, e eu olho lá pra trás e falo, não, vai dar certo, se eu cheguei até aqui eu consigo mais um pouco. Claro que nem eu falei, nesse tempo tive erros, eu tive acertos, eu tive coisas que eu me orgulho, eu tive coisas que não, mas a grande maioria é um sucesso. Porque se eu olhar pra trás, se tivesse uma máquina do tempo e voltasse, né, pra falar pra Giovana lá de 2017, que era pra ela continuar, que eu não faria nada diferente. Nada. Você faria alguma coisa diferente? Nada. Porque esse processo me fez ser quem eu sou hoje. E eu tenho orgulho da pessoa que eu sou hoje. Eu gosto muito da pessoa que eu sou hoje.